Pensa bem, o que realmente faz as pessoas darem o seu melhor no trabalho? Será que é só o dinheiro? Um bônus no fim do mês? Bom, a forma como a gente entende a motivação humana mudou, e muito. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na motivação 3.0 do Daniel Pink para descobrir o que, no fundo, alimenta a nossa vontade de criar, de inovar e de encarar qualquer desafio. E olha, o nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente começa fazendo uma viagem no tempo para entender a evolução da motivação. Depois, vamos investigar por que aquele velho sistema de recompensas e punições já não funciona mais. Aí sim, vamos abrir o capô do motor da Motivação 3.0 e conhecer os 3 pilares que fazem ele girar. E não para por aí não, a gente ainda vai olhar para os desafios da vida real e terminar com aquela pergunta essencial. Afinal de contas, o que realmente importa? Para a gente entender onde a gente está hoje, é fundamental olhar um pouquinho para trás. A forma como a gente enxerga o que nos move mudou, assim, da água para o vinho ao longo da história. Não foi uma linha reta, foi uma verdadeira evolução de sistemas operacionais humanos. Tudo começou lá atrás com uma motivação 1.0, que era basicamente o nosso instinto de sobrevivência falando mais alto. Comida, segurança, essas coisas. Aí, com a Revolução Industrial, o trabalho ficou mais mecânico e surgiu a motivação 2.0. A lógica era bem direta. Recompense o que é bom, puna o que é ruim. É o famoso sistema da cenoura e do bastão. Só que o mundo mudou completamente, né? E esse sistema ficou para trás, abrindo espaço para a motivação 3.0, que é movida por um terceiro impulso, a nossa força de vontade, que vem de dentro. E o mais curioso é o seguinte: a ciência já sabe faz décadas que esse modelo 2.0 tem falhas sérias, mas um monte de empresa ainda insiste em usar essa fórmula. E isso acaba criando um curto-circuito perigoso com o tipo de trabalho que a gente faz hoje em dia. Então, fica a pergunta: por que um sistema que está tão enraizado na gestão das empresas está falhando justamente agora? A resposta, gente, está na complexidade das tarefas que a gente enfrenta todos os dias. E aqui é que está o pulo do gato. Para aquelas tarefas mecânicas, sabe, com um passo a passo bem definido, as recompensas externas ainda funcionam. O problema é: quantas vezes o nosso trabalho é assim hoje? Hoje, o trabalho é muito mais sobre criar, sobre resolver problemas que não vêm com um manual de instrução. E é justamente aí que a ciência mostra um resultado que é até contraintuitivo. Recompensas do tipo, se você fizer isso, então você ganha aquilo, podem, na verdade, matar a criatividade e limitar a nossa capacidade de inovar. E é exatamente nesse ponto que a motivação 3.0 entra em cena. Pensa nela não como uma simples atualização, mas como um sistema operacional totalmente novo, feito sob medida para o trabalho do século XXI. É uma motivação que brota de dentro para fora. O coração da motivação 3.0 é o que a gente chama de motivação intrínseca. É aquela vontade que vem de dentro, sabe? De fazer algo porque é legal, porque é desafiador ou porque faz parte de uma causa maior. É o que faz alguém passar horas aprendendo a tocar violão no fim de semana, ou contribuir num projeto de software livre sem ninguém pagar um centavo por isso. É uma força muito, mas muito mais poderosa. E essa força toda, que vem de dentro, se sustenta em 3 pilares fundamentais que o Daniel Pink aponta como sendo os verdadeiros motores do engajamento e da alta performance. São eles: autonomia, maestria e propósito. Então vamos mergulhar em cada um desses pilares para entender como eles funcionam na vida real e como juntos eles criam um ambiente onde as pessoas não só produzem mais, mas se sentem genuinamente bem. Vamos começar com a autonomia. É aquela necessidade que todo mundo tem de se sentir que está no controle da própria vida. No trabalho, isso se traduz em liberdade sobre a tarefa, o que a gente faz, o tempo, quando faz, a técnica, como faz e a equipe, com quem a gente faz. E olha, isso não é bagunça, tá? É sobre construir um ambiente de confiança, onde as pessoas têm liberdade para encontrar o melhor jeito de fazer as coisas. O segundo pilar é a maestria, ou excelência, se preferir. É aquela vontade de ser bom de verdade naquilo que se faz. E a grande sacada aqui é que maestria não é sobre ser perfeito, é sobre progredir, sobre sentir que hoje se sabe mais do que ontem. O engajamento de verdade acontece ali, naquele ponto ideal onde o desafio te estica um pouquinho, mas sem te arrebentar. E para fechar o trio, a gente tem o propósito. No fundo, a gente quer sentir que o que a gente faz tem um sentido, que serve para algo maior do que só pagar as contas. É quando o trabalho do dia a dia se conecta com uma causa maior que a mágica acontece. É isso que transforma um simples emprego em uma verdadeira missão.
E com isso, a gestão da motivação vira uma via de mão dupla. O papel do gestor muda completamente. Não é mais ficar tentando motivar a equipe. A ideia é criar as condições para que o pessoal libere a motivação que já está lá dentro. E do outro lado, claro, o colaborador também tem sua parte. É sobre assumir as rédeas, praticar autogestão e ir para cima. E tem exemplos bem legais disso no mundo real. Empresas como a Microsoft e a Atlassian fazem os hackathons. A Atlassian, por exemplo, chama de FedEx Days, com a ideia de entregar algo novo da noite para o dia. Durante 24 horas, os desenvolvedores têm autonomia total para trabalhar em qualquer projeto que quiserem. E o resultado é impressionante. Surgem inovações que ninguém esperava, e o engajamento vai lá para cima. É a autonomia e a maestria na veia. Isso tudo soa muito bem, né? Mas é claro que fazer essa transição para a motivação 3.0 não é um passe de mágica. Existem vários desafios e barreiras bem reais no meio do caminho. A verdade é que nem todo lugar está pronto para essa mudança. E empresas com culturas super hierárquicas, dar autonomia soa quase como uma rebelião. Em outros contextos, onde a luta ainda é pela sobrevivência, a gente ainda está falando da motivação 1.0, não tem jeito. E até a cultura de um país pode influenciar. Reconhecer essas barreiras sem julgamento é o primeiro passo de todos. Então, como fazer essa virada na prática? A chave não é uma revolução da noite para o dia, mas sim uma evolução estratégica. Primeiro, é preciso entender onde a empresa está hoje. Depois, comece pequeno, dê um pouco de autonomia no projeto aqui, outro ali. Educar a liderança é crucial, não dá para pular essa etapa. Teste em programas piloto antes de sair mudando tudo. E talvez o mais importante, comunique o porquê dessa mudança o tempo todo, de forma clara e honesta. Bom, a gente já passou pela evolução, pelos pilares, pelos desafios. Então, depois de tudo isso, qual é a grande mensagem para levar para casa? Olha, tem uma frase do Daniel Pink que resume tudo isso de uma forma genial. O jogo está virando. As empresas que vão se destacar no futuro não são só as que buscam o lucro a qualquer custo, mas aquelas que conseguem colocar o propósito no centro de tudo, entendendo que lucro e propósito andam de mãos dadas, um alimentando o outro. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí no ambiente de trabalho, no dia a dia. Qual motor está ligado? É o 1.0, o da sobrevivência? O 2.0, da cenoura e do bastão? Ou será que o motor 3.0, o da autonomia, da maestria e do propósito, já está começando a funcionar? A resposta para essa pergunta pode dizer muito, não só sobre produtividade, mas sobre a nossa própria realização.